pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, tá? Na aula de química de hoje nós vamos fazer um experimento sobre cinética química, tá certo? Vamos falar sobre os fatores que influenciam ou que alteram a velocidade das reações químicas, tá? No experimento de hoje nós vamos falar sobre alguns fatores que são superfície de contato, concentração, temperatura e também catalisadores, tá certo? Vamos fazer um experimento sobre cada fator desse, então prestem bem atenção na explicação, em como ocorre o experimento, tá? Que vocês vão ter que responder depois um pequeno exercício sobre o experimento de hoje que nós vamos fazer, tá certo? Então se preparem, prestem muita atenção na aula e até o nosso experimento. Bom, pessoal, nosso primeiro experimento, tá, será sobre o fator de temperatura, tá certo? Será sobre o fator de temperatura, como que a temperatura influencia, tá, na velocidade de uma reação química, tá certo? Então, para o nosso experimento sobre temperatura, nós vamos precisar de 2 copos transparentes, tá? Que eu peguei 2 copos descartáveis. E em um copo desse nós vamos colocar água fria, tá certo? Água a temperatura fria, gelada, tá bom? E no outro copo nós vamos colocar, tá, água quente, tá certo? Na mesma quantidade, é bom lembrar, tá? Derramou um pouquinho aqui. Mesma quantidade de água quente é a mesma quantidade de água gelada, tá certo? Eu acho que passou um pouquinho aqui, deixa eu tirar um pouquinho da água quente. Pronto. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Ficar na quantidade certa, tá certo? Pronto, derramou um pouquinho aqui, mas não tem problema. Tá bom, gente? Então a mesma quantidade de água fria e de água gelada, tá certo? E nós vamos adicionar em cada um desses copos, tá? Um com água fria ou com água gelada, um comprimido efervescente. Eu peguei o comprimido efervescente, que é um sorrisal, e cortei no meio, tá certo? E vamos colocar a metade em um e a metade no outro copo, tá certo? E vamos observar qual dos dois comprimidos, tá? Qual das duas metades irá se dissolver mais rápido, ou da água gelada ou da água quente, tá certo? Então vamos lá, 3, 2, 1, já! Vocês podem observar que na água quente, tá, ó? Vocês podem observar que na água quente, ó, a dissolução é bem mais rápida, a reação é bem mais agressiva, tá vendo, ó? Na água gelada ele é mais demorado, ó, tá vendo? E vocês podem ir observando aí, ó, que na água quente, ó, tá já terminando de dissolver, e na água gelada ele vai demorar mais um pouco, tá vendo? Pois é, pessoal, ó, na água quente já terminou a dissolução, tá vendo? Ó? E na água gelada ele ainda está dissolvendo um pouquinho, tá certo? Então, pessoal, o que nós podemos entender aqui é que a temperatura influencia na velocidade de reação, tá? Temperaturas mais altas, tá? Quanto maior a temperatura, mais rápido a reação acontece. Quanto menor a temperatura, a reação demora mais um pouquinho para acontecer, tá certo? Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui no nosso experimento, vamos falar agora sobre o fator superfície de contato, tá certo? Superfície de contato. Então, no experimento sobre superfície de contato, nós vamos contar também com 2 copos transparentes, tá certo? E vamos ter a metade de um comprimido sorrisal triturado, tá? Ó, triturado. E vamos ter a outra metade de um sorrisal inteiro, tá certo? Em cada copo nós vamos ter água a temperatura ambiente, tá certo? Vamos ter a mesma quantidade de água a temperatura ambiente, tá certo? Então, mesma quantidade de água nos copos e nós vamos agora, tá, colocar o sorrisal triturado e o sorrisal inteiro ao mesmo tempo nos copos com água, tá certo? E vamos observar o que acontece, qual dos dois vai dissolver mais rápido, tá certo? Então vamos lá, 3, 2, 1 e já!
Vejam aí. Copo com comprimido triturado, copo com comprimido inteiro, tá certo? Então, pessoal, ó, vocês podem observar que o comprimido triturado, ó, já dissolveu por inteiro, tá? E o comprimido inteiro ainda está terminando de dissolver, tá certo? Deixa eu mostrar aqui direitinho para vocês, ó. Vocês podem observar, ó, aqui já está dissolvido o comprimido triturado e aqui ainda está terminando de dissolver a metade do comprimido inteiro, certo? Então, pessoal, por que o comprimido triturado dissolveu mais rápido do que o comprimido inteiro? Porque o comprimido triturado, você já sabe, né? Ele possui maior superfície de contato com a água, tá certo? Por isso que ele dissolve mais rápido, tá certo? Quanto maior a superfície de contato de um material, tá? De um sólido, mais rápido a reação ocorre, tá certo? O comprimido inteiro terminou de dissolver agora, tá bom? Então, superfície de contato, quanto maior ela for, tá? Mais rápida a reação ocorre, tá certo, pessoal? Vamos para o nosso próximo fator. E continuando, pessoal, o nosso experimento, vamos agora para o fator de concentração, tá certo? Vamos para o fator de concentração, como é que o fator de concentração influencia na velocidade de uma reação química. Então aqui nós temos dois copos transparentes, tá? Dois copos descartáveis, com a mesma quantidade de água, tá? Água na temperatura ambiente também, tá? Os dois copos com a água na temperatura ambiente. Temos aqui um comprimido Sonrisal cortado ao meio, tá? As duas metades. E nós vamos fazer o seguinte, em um dos copos, tá? Em um dos copos, nós vamos adicionar uma colher de sopa, tá? Uma colher de sopa de vinagre, tá certo? Vamos adicionar a colher de sopa de vinagre, tá bom? E no outro copo nós vamos adicionar 2 colheres de sopa de vinagre, tá certo? Uma, 2 colheres de sopa de vinagre, tudo bem? E nós vamos colocar para dissolver nos 2 copos, tá? Cada metade do comprimido Sonrisal. E vamos observar em qual dos copos, tá? Um copo possui somente uma colher de vinagre e o outro copo que possui 2 colheres de vinagre. Vamos ver em qual dos copos o comprimido Sonrisal dissolve mais rápido, tá certo? Então vamos lá, 1, 2, 3 e já! Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês melhor. Ó. Vamos observando qual dos dois dissolve mais rápido. Vamos lá. O que vocês acham aí, gente? Qual dos dois vai dissolver mais rápido? O que possui maior quantidade de vinagre ou o que possui menor quantidade de vinagre? O que vocês acham? Ó, a gente pode ver que esse daqui, né, ó, já está bem pequenininho, já está já terminando de dissolver. Esse aqui ainda está maior um pouquinho, tá vendo? Então, pessoal, olha só, esse aqui, ó, terminou de dissolver, tá? E esse desse lado aqui ó, ainda está terminando, ainda tem um pedacinho, tá? Ó. Então, ó, o copo que possuía a maior concentração de vinagre, tá? 2 colheres de sopa de vinagre, a reação ocorreu mais rápido, o comprimido dissolveu mais rápido, tá certo? O copo que possuía somente uma colher de sopa de vinagre, tá? O comprimido dissolveu, demorou só um pouquinho mais para dissolver, né? O que é que isso quer dizer, pessoal? Que quanto maior, tá? Quanto maior for a concentração do reagente, tá? Quanto maior a concentração, mais rápido a reação ocorre. O copo que possuía maior concentração de vinagre, a reação ocorreu mais rápido. O copo que possuía menor concentração de vinagre, a reação ocorreu mais lento, tá certo? Então aí tá o nosso experimento sobre concentração na influência na velocidade das reações químicas, tudo bem? Valeu, galerinha! Vamos para o nosso próximo experimento agora sobre catalisadores, tá certo?
Tudo certo, pessoal? E para a gente finalizar nosso experimento de cinética química de hoje, nós vamos fazer experimento sobre catalisadores, tá? Como os catalisadores influenciam na velocidade de uma reação. Então nós vamos precisar de 2 copos transparentes, estou aqui com mais 2 copos descartáveis, tá? E nós vamos utilizar, pessoal, a batata doce, tá certo? A batata doce como exemplo. Eu peguei ali a batata doce, você pode pegar aquela batata branquinha também, tá? Da casca branca. Esse, se não me engano, chama batata inglesa, né? Que não é doce. Então eu peguei a batata doce, tá? Cortei em cubinhos. Vamos colocar vários aqui no copo e vamos colocar vários no outro copo também, tá certo? E é o seguinte, pessoal. Em um desses copos eu vou colocar água, tá certo? Vou colocar água. No outro copo eu vou colocar água oxigenada, tá certo, pessoal? Vou colocar água oxigenada e nós vamos observar o que é que vai acontecer nos 2 exemplos, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Então, o que é que vocês podem já estar observando aqui, tá? Ó, depois de um certo tempo, depois de um certo tempinho, ó, coloco aqui mais perto para vocês verem. Vocês podem observar, ó, a água oxigenada com as batatas, ó, o que está acontecendo? Tá tipo uma espuma bem branca, né, ó, uma espuma branca saindo, ó, tá vendo, ó, espuma branca. E a batata só com a água normal, ó, não tá saindo nada, não tá acontecendo nada. Já na batata com a água oxigenada tá saindo uma espuma, tá, ó, tá saindo uma espuma, tá certo, ó. Vocês podem observar dessa batata com água oxigenada. Então, o que é que está acontecendo aqui nessa batata com água oxigenada? Na batata somente com água não vai acontecer reação nenhuma, né? Só que a batata em contato com água oxigenada ocorre uma reação de decomposição da água oxigenada, tá? A água oxigenada, pessoal, ela no ambiente ela já se decompõe, tá? Normalmente de forma lenta. Ela se decompõe. Só que quando ela entra em contato com a batata, na batata existe um catalisador, tá? Que é uma enzima chamada catalase, tá certo? Uma enzima chamada catalase, que acelera a decomposição da água oxigenada. E a água oxigenada, quando ela se decompõe, ela libera oxigênio, tá certo? Então essas bolinhas aqui, ó, são oxigênios, bolas de oxigênio sendo liberadas de forma rápida, por isso que sai essa espuma, tá certo? Ó. A catalase, que é uma enzima que está presente na batata, está acelerando a decomposição da água oxigenada, liberando oxigênio de forma mais rápida. Por isso sai essa espuma bem interessante aqui, ó, na batata com água oxigenada. A catalase, pessoal, também está presente no sangue, tá certo? No sangue. Quando levamos um ferimento, muitas pessoas costumam colocar água oxigenada e quando coloca oxigenada em algum ferimento, sai uma espuma também. Isso ali é a catalase acelerando a decomposição da água oxigenada, tá? Liberando mais oxigênio de forma rápida, tá certo? Então, esse foi o nosso experimento sobre catalisador. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do nosso experimento de cinética química e até a nossa próxima aula. Valeu!